Deus abençoe todo o povo querido da cidade de Guarapuava. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero hoje chamar a sua atenção para algo muito importante, que é o cuidado com a alma. Acompanhe essa matéria que fala dessa quarta-feira e eu já volto. A vida com Deus é marcada por vários momentos importantes. Mas nenhum deles se compara ao dia do recebimento do selo do Espírito Santo. O dia de Pentecostes se aproxima, e nestes dias que antecedem este grande momento, buscar o reino de Deus e entender como agradar a Ele é a preparação ideal para quem deseja de fato ser cheio do Espírito Santo. Nesta quarta-feira, no estudo da palavra, a continuação do estudo sobre o Reino de Deus e o Espírito Santo. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Traga sua Bíblia. Traga sua Bíblia, nós vamos estudar à luz da palavra de Deus e esse estudo irá te aproximar mais da luz. Esse estudo fará com que você, que está fraco, que está frio, que está desanimado, perdido, você venha se encontrar. Você venha encontrar com o Senhor Jesus. É uma reunião para todos. Eu convido os amigos católicos, eu convido você que é evangélico, você que não tem nenhuma religião, a participar em todos os horários que aparecem aqui no seu vídeo, em especial às 19h30. Você estará recebendo esse estudo e através do mesmo nós vamos ter mais conhecimentos com respeito aos céus. Qual é a diferença do reino dos céus para o reino de Deus? Você está vivendo em qual reino? São muitas as perguntas e você precisa de uma resposta. Vamos estudar mais, vamos meditar mais. Nós estamos aqui para ajudar você. Existe um vazio no seu interior e esse vazio será preenchido com a presença de Deus a partir do momento que você der lugar para Ele. Ofereça o primeiro lugar da sua vida para Deus, como fez essa pessoa que agora você vai acompanhar a história dela. Ela que chegou vazia, ela que chegou triste, ela que chegou carregando dores e sofrimentos, mas quando ela decidiu se entregar para Deus, a sua história mudou. Era um turbilhão de pensamentos que bombardeavam a minha mente. E eu só tinha certeza de uma coisa, que eu queria morrer. Eu tive muitos pensamentos de morte na minha mente, né? Por conta, desde a minha infância, os meus pais se separaram, né? Eu era criança ainda e eu não entendia por que nós tínhamos que ir embora de casa, porque foi assim que aconteceu. Meus pais se separaram, nós saímos da casa onde nós morávamos, onde eu passei a ter essa tristeza. Isso foi se protelando até a adolescência. Nesse tempo, a minha mãe ela conheceu a Igreja Universal, após a separação dos meus pais, onde ela começou a orar por mim. E quando eu cheguei na igreja, aos 15 anos de idade, eu permaneci dos 15 aos 16, somente. Então, a vida foi passando, fui crescendo, fui trabalhar, entrei para o mercado de trabalho, né? E a tristeza permanecia, os maus pensamentos, né? O vazio. E eu passei a ter insônia, mesmo sendo nova, eu tinha um bom salário, tinha um bom emprego, inclusive, mas eu tinha todas essas emoções dentro de mim. Depois de um tempo eu me casei, já estava com a minha família construída, já tinha minha filha. E mesmo assim, eu não tinha paz. Por mais que eu conquistasse, me aperfeiçoasse, eu era independente financeiramente, eu não era feliz. Eu tinha um vazio imenso na minha alma. Uma tristeza, uma dor mesmo. Mas não era dor física, era a dor da minha alma mesmo. O meu esposo, ele trabalhava à noite, onde eu ficava sozinha em casa com a minha filha. Porém, eu tinha muita insônia. E nesses picos de insônia,
foi onde eu sintonizei o canal com a programação da Igreja Universal, onde aquele apresentador, ele foi tão emblemático, falando: você que está aí, que você não consegue dormir, que você está preocupada com as coisas da vida. Ele estava falando comigo. Foi onde eu fiz uma oração ali, né, para Deus. Naquele momento, do meu jeitinho ali, da onde eu estava, eu falei: meu Deus, me ajuda a chegar até lá. Me ajuda a chegar até lá, porque eu não estava mais aguentando, né? Essa é a verdade. Eu não aguentava mais aquela vida, aqueles pensamentos, aquele turbilhão que eu vivia. Então foi dessa forma que no dia seguinte eu cheguei numa Igreja Universal. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira. Eu participei daquela reunião, daquele culto, e quando acabou eu já me senti leve. E eu entendi que eu queria mais. Eu queria mais daquilo que eu estava recebendo ali. Então eu passei a frequentar todos os dias. E fui indo, fui ouvindo. O próprio Deus foi me dando paz. Eu passei a dormir no mesmo dia. No mesmo dia eu passei a dormir. Fui aprendendo, ouvindo, a palavra foi entrando e fazendo as mudanças que eu precisava. E eu me batizei nas águas, porque eu já estava cansada daquela vida, né? Que eu achava que tinha, porque não era uma vida. Até que eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu ouvia que ele nos dá domínio, nos dá alegria, verdadeira alegria, e eu precisava, né? Eu já não tinha mais os pensamentos, eu já não tinha mais aquele turbilhão de emoções, mas faltava algo. Faltava algo a mais. Então foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo, e o nosso pastor, ele mencionou que nós teríamos uma vigília na madrugada. E ele falou: você que quer o Espírito Santo, você não tem, você quer, você não tem certeza. Quando ele falou você que tem, que você não tem e você quer, dentro de mim eu falei: é para mim. Eu fui. Essa sexta-feira, nessa madrugada, eu me preparei, e na vigília teve esse momento onde o pastor chamou as pessoas para irem ali na frente, né? Quem queria receber o Espírito Santo. Na hora que ele falou, eu não pensei duas vezes. Fui para frente do altar, onde houve aquela busca, aquela oração, aquele momento, e eu fui assim invadida por uma força muito grande, uma força que eu não tenho explicação. Tive a certeza de que Deus era comigo, porque naquele momento ali, naquela busca, eu falei para ele, falei: se o Senhor não me batizar, eu não vou suportar. O Senhor sabe quem eu sou, não vou suportar. E a partir dali eu recebi uma força que eu nunca tive. Antes eu me sentia fraca, incapaz, né? Mas nesse dia, depois dessa vigília, eu tive a certeza de que Deus era comigo. Tive a certeza. E de lá para cá, eu sei de onde Ele me tirou. O mais valioso, não tem nada, nem ninguém que possa substituir. Não tem nada, nem ninguém nessa vida. E nesse dia o Espírito Santo me acolheu. Ele me acolheu e eu me senti abraçada. Foi como se ele pegasse nas minhas mãos e falasse: acalma, eu sou contigo, sabe? Desculpa. Eu me emociono porque não tem como falar do Espírito Santo sem se emocionar. Não que o Espírito Santo seja uma emoção, porque não é o que a gente sente, é a convicção que a gente tem. Hoje eu tenho paz, eu tenho vida, eu não tenho mais insônia, eu durmo muito bem, eu sou uma pessoa que o Espírito Santo, ele me dá fortaleza nas minhas decisões, nos meus caminhos, ele me guia, ele me orienta, ele me direciona. O Espírito Santo, ele é o meu bem maior, que eu não troco por nada, não tem nada
nada que substitua, nada que valha, tem nenhuma experiência que substitua o Espírito Santo, porque ele que me fortalece todos os dias. E eu que por muito tempo quis morrer, hoje eu quero viver e quero levar vida para outras pessoas, porque eu encontrei o caminho, a verdade e a vida. E a sua história também vai mudar. Não será diferente com você. Porque nós cremos que Deus tem algo preparado para a sua vida. O que você não pode aceitar é que o mal, ele venha continuar tendo acesso, domínio à sua vida. Por esse motivo, nós vamos desfazer esse mal nesta sexta-feira. Você já tem o seu ponto de luz? Ainda não? Então venha buscar gratuitamente. Nós vamos te entregar. E preste atenção o que você vai fazer com esse ponto de luz diariamente. E o ritual que você irá fazer irá abençoar a sua vida. Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, muito além. São portas de entrada para o mal. Não é difícil encontrar casos assim. Bastou alguém pisar os pés em um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até parecem sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida. Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Nesta sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás, e em todas as igrejas Universal. Meu nome é Amanda Leite. Eu tinha uma venda nos meus olhos e, através do jejum de Daniel, conheci o Espírito Santo e a liberdade. Meu pai, ele tinha vício de drogas, era injetável na época. Também ele roubava. Foi preso por diversas vezes. Com o tempo, quando meu pai foi preso pela última vez, ele não saiu mais do presídio. Ele adquiriu o vírus do HIV e faleceu lá dentro da penitenciária. Só que minha mãe conheceu um outro rapaz e foi embora. E me deixou com a minha tia. Eu fui criada pela minha tia e aos finais de semana, minha mãe me buscava. Quando a minha tia, eu tinha uns 10 para 11 anos, a minha tia foi mandada embora do emprego, pegou toda a rescisão que ela recebeu e comprou uma casa com um cômodo e um banheiro e falou que não podia me levar. E me deixou com a minha mãe. Eu voltei a morar com a minha mãe e ali começou meu sofrimento. Porque eu passava assim, eu não queria contar pra minha tia tudo que eu passava, sabe? Quando eu fiz 10 anos, minha mãe engravidou do meu padrasto. Então, minha irmã tinha tudo que eu não tive, sabe? Tinha tudo do bom e do melhor, tinha tudo que ela pedia, via um comercial, ela tinha. Eu não tinha nada, eu cresci realmente assim com o que dava pra dar, né? Mas eu não queria, eu queria dar carinho, eu queria atenção, não queria bem material. Só que quando eu ia pegar uma bolacha no armário, minha irmã falava, por que você vai comer? Você não tem pai. Seu pai morreu lá no presídio. Você não tem ninguém. E eu lembro, né, que um dia, eu deitei na cama, assim, no corredor, e falei, né, quem é esse Deus? Esse Deus não existe. Não existe. Para mim, Deus não existia. Não tinha
motivos de eu falar que ele era alguma coisa para mim, porque para mim ele não tinha feito nada. E eu lembro que eu conheci meu esposo à noite, numa balada. Assim, eu saía muito à noite e ele era um dos amigos dos meus primos. Eu conheci ele, aí eu vi que ele gostou muito de mim. Eu falei assim, pois agora eu vou querer ficar com esse rapaz só para me sair da casa da minha mãe. E aí, realmente, a gente pegou, alugou uma casa, saímos e não nos casamos, só ajuntamos. Eu saí da casa da minha mãe para ter liberdade, para saber o que era realmente ter amor, ter carinho. É o que eu queria, né? Eu queria amor, eu queria carinho de verdade. Só que eu também não dormia. Passei em vários médicos. Tomava remédio para dormir, aí que eu não dormia. Aí comecei a arrumava emprego, não parava emprego. Toda vez que eu conseguia um emprego, eu não durava um ano no emprego. Tudo dava errado, tudo que eu colocava a mão dava errado. Aí um dia, apareceu uma gatinha na porta da minha casa. Eu era uma pessoa muito sozinha, então eu peguei ela para criar. E como naquela época, né, eu não conhecia Deus, coloquei o nome dela de Tequila. E dei tudo para ela, né? Ela era o amor da minha vida, como fosse um filho mesmo. Só que com o passar do tempo, tudo dando errado na minha vida, tudo, essa gata ficou doente. E aí quando ela ficou doente, a boca dela travou e ela não conseguia comer nem beber água. Eu levei ela no veterinário e eu dei todo o meu salário pro médico e ele falou pra mim, olha, a gente fez tudo, mas eu não sei o que ela tem. A boca dela tá travada, ela não come. Aí eu briguei com Deus, como eu tivesse algum direito, né? Eu falei para Deus, porque eu não chamava ele de Senhor, eu falei para ele, quem é você? O Senhor nunca me deu nada. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive família, eu não tive nada. E o Senhor ainda quer tirar minha gata. Aí, naquela hora que eu falei com Deus, veio assim bem forte no meu pensamento. Vai lá onde a sua mãe foi. Aí eu peguei o celular, coloquei lá uma igreja universal mais próxima da minha localização. Aí coloquei o aplicativo e cheguei na igreja. E aí o pastor falou assim para mim, se você pegar firme e você vir buscar esse Deus, minha filha, tudo isso vai acabar, todo esse sofrimento. Aí eu recebi a libertação, eu entendi da minha libertação, só que eu tinha um vazio. Eu tinha um vazio muito grande. É como faltasse. Não adiantava eu ter coisas e pessoas, meu marido, as coisas, e eu estava vazia. E aí veio o jejum de Daniel. Quando chegou o jejum de Daniel, é como assim, impactou, porque eu tinha conversado com Deus antes. E aí veio o jejum de Daniel, mas eu não sabia direito o que era jejum de Daniel. Eu via falar. Aí eu comecei a prestar muita atenção no bispo falando, o que a gente tinha que deixar a nossa vontade, que a gente tinha que buscar mais, que a gente tinha que ler mais a Bíblia. Eu calei as vozes deste mundo para ouvir a voz de Deus. Comecei a ler mais a palavra de Deus. Comecei a ver os testemunhos, muitos testemunhos que tinham sobre o jejum de Daniel, sobre o Espírito Santo. Eu queria estar quase todos os dias, praticamente todos os dias na igreja, porque eu queria ter essa intimidade com Deus. Quando foi no penúltimo dia do jejum, era 3 horas da tarde. Eu tinha falado para Deus, poxa Deus, eu fiz o jejum direitinho, tá acabando o jejum e o Senhor não veio. O que eu tenho de errado? O que eu fiz de errado? E eu fui naquele dia com uma certeza, eu cobrando a Deus mesmo no caminho, eu falei, não aceito, Senhor, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou cheia de erros, mas, nossa, eu já entreguei tudo, o que mais o Senhor quer de mim? Aí eu cheguei na igreja e o pastor falou assim, vem à frente, você que não tem o Espírito Santo ainda, vem aqui na frente. E eu lembro que foi tanta gente, eu não consegui chegar no altar, eu falei, não, eu não acredito que eu não vou ficar perto do altar. Eu fiquei entre o corredor e a cadeira, eu lembro como fosse hoje. Eu falei assim, mas vai ser aqui. Vai ser aqui. E ali veio um gozo na minha alma, uma alegria. Ali veio uma paz. Eu comecei a ter força.
é como meus olhos tivessem sido abertos, é como mudou a minha mente, mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de olhar as pessoas. Eu lembro que quando eu fui para casa, meu padrasto, ele brigava muito comigo quando eu era criança, né? E para me receber o Espírito Santo, eu tive que perdoar ele. E quando eu entrei dentro da minha casa, passei no meu quintal, ele veio atrás. Ele falou assim: Amanda, eu quero falar com você, eu tô incomodado. Você me perdoa? Eu falei assim: eu já te perdoei, né? E dei um abraço muito forte nele. E aquilo ali ficou marcado para mim. Porque a partir daquele dia, minha história mudou. Deus me surpreendeu, porque eu não tinha pedido para Deus sair do aluguel. Deus me deu minha casa, meu marido e eu nos casamos no civil, depois nos casamos aqui na Igreja Universal, no Templo de Salomão, né, que eu também digo que foi uma bênção. Depois daquela noite, teve realmente um divisor de águas no meu casamento. Meu casamento é uma bênção, meu marido é uma bênção. E o jejum de Daniel, ele foi um divisor de águas. Ele foi uma transformação na minha vida. Meu maior desejo é que as pessoas conhecessem esse Deus e saíssem desse sofrimento. Porque o mundo não tem nada a oferecer de bom pra gente. Essa alegria que eu recebi, ela tá comigo 24 horas. E eu não quero perder essa alegria por nada, até a hora que Jesus venha me buscar. Os 3 passos para o ponto de luz são esses. Você todos os dias colocar os seus pés sobre ele, você fazer a oração do Pai Nosso e trazer na sexta-feira para consagrarmos. Através disso, eu tenho uma certeza que a luz de Deus nesse mês de maio vai adentrar os seus pés e vai iluminar todos os seus caminhos. É como está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não há porquê, não existe motivo para você continuar a caminhar pela escuridão, em meio às trevas, sem ver uma luz. Se você quer essa luz para seus negócios, vida econômica, para a sua vida familiar, sentimental, então venha buscar, porque é gratuitamente. Nós vamos passar por um corredor formado por 33 iluminados. E nós vamos estar de plantão antes e após as reuniões para melhor lhe atender. Nesta sexta-feira, em especial, ao meio-dia, onde nós vamos determinar que o mal que está na sua vida seja arrancado. Acompanhe o intervalo que fala sobre isso. Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, muito além. São portas de entrada para o mal. Não é difícil encontrar casos assim. Bastou alguém pisar os pés em um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até parecem sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida. Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Nesta sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás, e em todas as igrejas Universal. Por isso eu quero que você prepare, escreva seus problemas em uma folha de papel e traga. Traga a peça de roupa, a fronha para ungir, traga a foto do familiar. Nós teremos ali uma equipe de fé antes, no hall de entrada, ungindo e determinando a bênção na sua vida e em toda a sua família. Por falar em família, eu quero orar pela sua família,
Prepare o seu copo com água, daqui a pouco estaremos unindo a nossa fé com o pastor Alexandre Amaro. Ele que tem sido responsável em orar pelas famílias todos os dias. Nós sempre colocamos aqui uma oração, ele orando por você e também pelo estado do Paraná. Eu creio, minha amiga, que se alguém te disse que para o seu caso não tem jeito, Deus está falando, tudo é possível ao que crê. Então, seja qual for o seu problema, se você me acompanha nesse momento de um hospital, de um presídio, se você me acompanha nesse momento aí da sua cama, você está em estado vegetativo, você está nesse momento desenganado pelos médicos, você que tem um familiar nessas condições e você colocou nessa programação agora por acaso. Eu quero te dizer que não foi uma obra do acaso e não foi de repente, foi Deus. Porque Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Nesse domingo vamos ter o domingo de Pentecostes e será o encerramento do propósito da unção do óleo de Israel. Você recebeu essa cruz aqui? Então traga essa cruz porque será o encerramento do propósito. Em especial vamos estar às 9 horas da manhã junto com a equipe de fé determinando. E você não pode faltar. Antes de nós realizarmos uma oração, nós vamos retornar dessa vinheta orando, vamos acompanhar um intervalo que fala desse domingo de Pentecostes, esse dia todo especial, preparado por Deus para mudar a sua vida. Houve momentos que marcaram a história. Mas existem dias que marcam pessoas para sempre. Naquele dia eu só ouvi uma voz, que foi a voz de Deus. E naquele dia Deus falou comigo, Ele habitou em mim. Naquele dia foi uma paz assim que não dá pra gente medir com palavras. Próximo dia 24 de maio, diretamente do lugar onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez, o cenáculo em Jerusalém, Israel, ao vivo, o Bispo Macedo ministrará o derramamento do Espírito Santo em uma transmissão especial, para que haja um avivamento em todo o mundo. A sua vida, marcada, transformada para sempre. Prepare-se para o dia de Pentecostes, domingo 24 de maio, na conclusão do jejum de Daniel, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas Universal. Prepare-se, o Espírito Santo irá descer. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença oramos em favor da vida sentimental, da vida conjugal de cada pessoa que está agora, meu Deus, conectada por esta emissora. Nós pedimos, meu Deus, pelos casais, pelos casamentos, pedimos, meu Deus, por esta pessoa que está sozinha. De repente, meu Deus, os problemas do dia a dia, as dificuldades fizeram com que o seu relacionamento se esfriasse, brigas constantes, pessoas, meu Deus, que já não conseguem mais se relacionar. Tem casais separados, famílias divididas, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Nós temos visto os testemunhos, as pessoas alcançadas pelo Senhor, as famílias restauradas.
Que assim também aconteça na vida desta mulher, na vida deste homem, que assim aconteça também na vida dos filhos, esta mãe que ora pelos filhos, que tem enfrentado lutas, problemas, separação. Traga a pessoa novamente mudada e restaurada. Restaura os lares, meu Pai. Restaura as famílias, restaura os casamentos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós consagramos esta água e pedimos a bênção para os casais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Tenha a sua família restaurada, o seu lar restaurado, que a bênção esteja sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu lar sempre. Olhe sempre para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, tem ajudado milhares de pessoas a ter um lar transformado e uma vida sentimental abençoada. Deus ilumine a todos. Que Deus abençoe você, sua família. Vamos estar durante todos esses dias na Rua Padre Chagas, 3586, no centro de Guarapuava, nesse domingo especial, às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe sua vida, sua família, muita luz, muita paz e até lá.